Então, na aula passada, a gente falou sobre o fluxo elétrico, né? E definiu como a medida, né, do número de linhas que atravessa uma superfície, tá? É dizer, que o fluxo elétrico depende da superfície, é definida sobre uma superfície, tá? Então, quando alguém vai falar, né, de fluxo, né, e está perguntando para você, né, determine o fluxo, então você precisa dizer para ele que qual seria a superfície, né? Porque sem a superfície a gente não pode calcular o fluxo, tá? Ok. Agora nosso objetivo é determinar, tá, uma fórmula, tá, que nos permita calcular o fluxo em situação mais geral, é dizer, por exemplo, no caso em que a superfície esteja inclinada, né, em relação ao plano transversal. E também a gente poderia, mais na frente, descobrir o fluxo sobre uma superfície curva, né, que não seja plana. Então, nós temos esses dois exercícios, né? Primeiro, né, determinar uma fórmula para calcular o fluxo em um plano inclinado, como está aqui. E outro, o segundo já seria generalizar no caso em que não fosse um plano, se não fosse uma superfície curva, tá? Então vamos começar pela superfície simplesmente inclinada. Ok, nós já sabemos, né, como calcular o fluxo sobre A, né, sobre essa superfície transversal a laranja. Então eu criei outra superfície inclinada, esse de cor verde, tá? Que vou denominar a linha, ok? E essa superfície também é plana, porém forma um ângulo θ com a superfície transversal, tá? E a condição é que essa nova superfície, a linha, deixe passar o mesmo número de linhas de campo. Nesse caso, 3, né? A gente marcou também, né? São esses 3. O que isso significa que para que isso aconteça, né? Ela está inclinada e precisa deixar passar o mesmo número de linhas. Precisa que esse plano inclinado seja um pouco mais alongado, tá? E vamos dizer que o L, a base é a mesma, porém a altura, né, o comprimento deve aumentar, tá, de A linha em relação com A, tá, para que deixe justamente passar o mesmo número de linhas de campo. Ok, isso significa que A e a linha, as áreas, não devem ser iguais, tá? Você não pode supor que sejam iguais, tá? Não deve acontecer isso, ok? O que a gente pode observar dessa figura, é que, na verdade, a linha deve ser maior que A, dado que essa altura, vamos dizer, o comprimento da linha vai ser um pouco maior que isso, né? Até a gente já pode desenhar isso aqui embaixo, né? Então eu vou desenhar o perfil simplesmente esse lado de A. Vou desenhar aqui, é mais ou menos assim, é vertical, tá? E, porém, o lado, né, o comprimento da linha seria assim. Partem, né, aqui embaixo no mesmo lugar, mas está inclinada, tá certo? A ideia é que cheguem na mesma altura, tá? Esses pontos, porque justamente, né, a última linha que passa por aqui, linha de campo, né, que passa por aqui, vamos dizer essa linha de campo, também deve passar pelo outro, né? Porque essa é a nossa condição, né? A definição da linha, ok? Então, e essa linha de campo, nós falamos que seria vertical, perdão, horizontal, né? É horizontal. E sendo isso aqui
vertical, esse lado, né, da superfície transversal, né, este sendo superfície transversal, significa que forma 90 graus, né? Aqui 90 graus. Então, a gente poderia chamar esse comprimento da área transversal como H, e do outro a gente poderia chamar de H'. E você já está percebendo que justamente, né, dado que aqui ele forma um certo ângulo, você já deve estar percebendo que esse daqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? A gente formou um triângulo retângulo aqui. E o H deveria ser um cateto, o cateto adjacente de θ, né? Então, significa que justamente que a hipotenusa tem que ser maior que os catetos, né? Esse se cumpre em um triângulo retângulo, né? Ok? Portanto, justamente a área, né, a linha será maior que A, ok? Então, isso, né? E acho que já estou desenhando aqui, né, esses cantos. Já isso me poderia ajudar a determinar uma relação entre H e H'. Então, isso é justamente o que vou fazer aqui, né? Vou encontrar uma relação dessas, né, dessas quantidades. Então, seria, né, que função trigonométrica me permite relacionar o cateto adjacente e a hipotenusa. Seria o cosseno, né? Então, vamos escrever o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Cateto adjacente, nesse caso, é H, e a hipotenusa é H'. Justamente, nós encontramos uma relação. H seria, tá certo? A cosseno de θ ou H' cosseno de θ. Tá? Então, essa é a relação entre elas, né? Como cosseno, o máximo valor do cosseno é 1, no máximo H poderia ser igual a H'. Mas em outros casos, como o cosseno é menor que 1, né? Então, justamente vai multiplicar por H, então o H vai ser um pouco menor que H', tá? Então, vocês podem também fazer essa análise, tá? É compatível com o que a gente observa aqui. Ok, nós temos essa relação. E a gente se pergunta, mas já temos o comprimento, né, de cada plano, desses dois planos, também a gente poderia encontrar uma relação entre as áreas, né? E verificar justamente que acontece isso, né? Ok, então vamos substituir aqui as informações que nós temos. Tá, vamos para A, né? Queremos encontrar o A em função de A'. Então, o valor da área de A, né, de cor laranja, seria, olha, o comprimento, a largura, que seria L, vamos dizer, L, que está embaixo. E que mais? E justamente esse comprimento que nós chamamos de H. Então, já seria isso. Ok? Só que a gente sabe que H, estou escrevendo agora, H é justamente isso, H' cosseno θ. Então, eu poderia escrever dessa forma, né? L vezes H' cosseno θ. Ok. E vocês notem agora que L vezes H', na verdade, seria a área linha. Tá certo? Porque seria, olha, já olhando para o plano verde, seria, né, a base, o largura, né, que seria L, e tudo isso que vale H', né, da forma como está aqui, H'. Então, essa seria a área, né, de A'. Ok, então nós temos já uma relação aqui, que nos permite relacionar A com A'. Então, A seria A' cosseno de θ. Ok? Então, guardamos essa informação e novamente também verificamos que o A será no máximo A', né? Devido a esse cosseno, no máximo 0,1. Mas na maioria dos casos é menor que 1,
Portanto, ao multiplicar isso, vai dar um número menor que a linha. Portanto, a linha se cumpre isso, né? Tá? Então, aqui podemos adicionar isso, que poderia ser igual. Em que caso poderia ser igual a linha? No caso em que θ fosse, o cosseno fosse 1. Nesse caso, estamos falando de θ igual a 0, né? Quando θ igual a 0, o cosseno de 0 é 1. Que justamente, né? θ igual a 0 significaria que a linha justamente coincide, não está inclinada em relação a A. Tá? Ok. Então, mas a linha A, né? Então, está relacionado dessa forma. Então, dado a linha, a gente já poderia saber o A. Tá? Ou vice-versa também, né? Dado o A, a gente poderia saber a linha, porque esse cosseno podia passar dividindo. Ok. Então, vamos voltar à ideia inicial, né? Que era, né? Que A e a linha deixam passar o mesmo número de linhas de campo. Isso significa, pela definição do fluxo elétrico, que o fluxo por ambas as superfícies é a mesma, tá? Então, isso que a gente deduz a partir dessa definição, né? Ok? Porque o fluxo justamente é proporcional ao número de linhas que atravessam, né, essa superfície. Como em ambos casos é igual esse número, então nós podemos dizer que o fluxo pelo A linha é a mesma coisa que pelo A, ok? Então, sendo assim, nós já sabemos que a fórmula para calcular o fluxo por A, que justamente está aqui acima, né? Então, seria a mesma coisa E vezes A. Então, nós temos o seguinte, significa que o fluxo elétrico por a linha seria E vezes A, tá? Tá certo? Só que aqui não está aparecendo a linha, né? Está aparecendo A. Eu quero que apareça a linha aqui, né? Para ter uma fórmula que dependa simplesmente desse aqui. Então, usamos essa relação que acabamos de achar aqui. Então, nós temos E a linha cosseno de θ, né? Ok? Então, nós temos nova fórmula, tá? Para o fluxo no caso de que a superfície seja inclinada, né, em relação à área transversal, ok? Então, aqui a gente marca essa equação, é importante essa equação, né? E nós indicamos que o θ, nesse caso, é o ângulo, né? Ângulo de inclinação, neste caso, de a linha, né, em relação ao plano transversal. Em relação ao plano transversal. Ok? Então, essa é a definição do θ, tá? Então, bastaria saber isso e bastaria saber a área, né, do plano inclinado e o campo que passa por ela, então já nós temos, né, o fluxo. Ok? Aqui a gente pode estudar alguns casos particulares. Por exemplo, imagina que o θ fosse 90 graus. É dizer que, por exemplo, né, que a inclinação de a linha seja perpendicular aqui seria o A, e aqui seria, né, perpendicular significa que a linha seria isso, né? Tá? Esse seria o perfil, né? A linha e esse seria A. Tá? Então, se a gente disser, não, olha, eu quero saber quantas linhas de campo estão passando por aqui, por a linha, a gente vai dizer, olha, nenhum deles passa. Por quê? Porque é paralelo ao campo. O que vai acontecer é que o campo vai simplesmente, né,
vai ser tangente, né? Não vai poder cruzar, né, essa superfície, né? Para poder cruzar essa superfície nesse plano, o campo teria que ser um pouco assim, né? Ok? Teria que ser inclinado, mas não é nosso caso, né? No nosso caso, o campo é horizontal, então não pode acontecer isso, né? E por essa razão, a gente diz que como não consegue passar nenhuma linha, né, essa superfície, então, né, como o fluxo tem que ver com o número de linhas que atravessa essa superfície, então o fluxo deve ser zero, né? Deveria ser zero nesse caso, tá? Quando o θ for zero, ou perdão, 90, né? Ok, que é justamente compatível, né, com a fórmula que temos aqui. Por quê? Porque cosseno 90 é zero e anula tudo. Não importa o campo, não importa a área, ok? Então é isso, né? Então nós temos uma fórmula geral que funciona para qualquer plano inclinado, tá? Em relação ao plano transversal. Ok, esse era um caso particular. Vamos lá. Se vocês lembram, né, vocês lembram de vetores, essa parte aqui parece ter a aparência de um produto escalar. Esse tem a aparência de ser o produto escalar do vetor E e um vetor A. Tá certo? Né? Tem essa aparência, né? Você lembra, né, que era o produto dos módulos, seria a linha, perdão, aqui, né? A linha, né? Ok? Um vetor cujo módulo seria a linha. Então, vocês lembram disso, né? Que seria o produto dos módulos multiplicado pelo cosseno do ângulo que eles formariam. Mas a gente vale se perguntar, e esse ângulo então teria que ser o ângulo que forma o campo, que é horizontal, e a linha. Mas quem seria a linha? Precisamos definir isso, né? Tá certo? Então aqui ainda fica, né, essa igualdade. Será que é verdade? Será que dá para usar essa fórmula? Tá? Então vamos trabalhar em cima disso, né? Mas para poder já, né, confirmar isso, a gente precisa entender o que seria esse A'. A gente precisa, tá, definir o que seria um vetor área, porque parece que esse vetor A', né, está relacionado com a área, né? Ok? Porque o módulo dela é a área, né? A área dessa superfície A', né? Ok? Então precisamos fazer uma definição. O que seria então esse vetor? Tá? Então eu vou definir em geral, tá? Não estou falando simplesmente desse A'. Então vamos supor que eu tenho um plano geral, tá certo? Um plano assim, que justamente a área dela seja A, tá certo? Então é plano, tá? Essa superfície. Então o vetor A seria um vetor cujo módulo, né? Eu vou definir um vetor A cujo módulo seja justamente a área dessa superfície, tá? A área, assim aqui a gente pode escrever dessa forma, né? A área do plano, tá certo? Que mais? E a direção, né? Que o vetor precisa de uma direção, que seria indicado pelo vetor unitário, que a direção seja normal a esse plano, tá certo? Então seria um N, né? N chapéu, em que N seria um vetorzinho, né, de módulo 1, que formaria 90 graus com esse plano, tá? 90 graus com esse plano. Então seria mais ou menos assim, né? Então vamos dizer que essa é uma linha sobre o plano. Então com qualquer plano, com qualquer linha sobre esse plano, esse N vai formar 90 graus, tá? Então isso que a gente chama de normal, né, a superfície, o normal ao plano, a esse vetor. Normal ao plano, o ortogonal, tá? Normal significa, é sinônimo de ortogonal. Ok? Então, essa seria a definição do vetor área, né?
Então seria o seguinte, o vector área, eu posso escrever simplesmente A, seria, né, um vector que tem módulo A, que justamente essa área, né, área é igual a, tá certo? E tem a direção N, e que N seria ortogonal a esse plano, tá? Então nós podemos escrever dessa forma, tá? Essa é a definição do vector área, tá? Essa é a área do plano, área do plano, e esse N é ortogonal, né? Como já expliquei aqui, tá certo? Então, voltando ao nosso caso, né, em que nós temos a superfície A e a linha, e a gente também poderia encontrar, né, o vector associado a essas superfícies, né? Por exemplo, aqui, né? Vamos começar com a linha, né? Nós temos a linha, que justamente o perfil dessa superfície é esse aqui, tá? A linha. Então, o vector associado a essa superfície seria um vector, então, desse tipo, né? Justamente ortogonal, tem que formar 90 graus com essa superfície, tá? 90 graus. E o módulo e o tamanho desse vetor tem que ser justamente igual à área dessa superfície. Então, área maior significa que o vetor vai crescer, tá? Então, esse vamos chamar o vetor A'. Então, já nós temos né, já sabemos que seria esse vetor A', tá? E nós também sabemos que o E, né, o vetor campo, né? O E justamente, né, um vetor que parte, né, que é horizontal, né? Por exemplo, aqui, né, dentro aqui seria um vetor para a direita, né? Tá certo? Horizontal à direita. Agora, nesse ponto, para onde estaria apontando o vetor? Também para a direita, o mesmo tamanho e também para a direita, tá? Ok. Então, nós temos essa situação, né? Já não sabemos quem seria o E, já nos representamos aqui e também já nos representamos o A', o vetor A'. Então, agora basta demonstrar que esse θ, porque se esse aqui é um produto escalar de fato, então esse θ deveria ser o ângulo, né? Deveria ser o ângulo, já deixaríamos de lado essa definição, seria o ângulo entre o vector, né, o vector E, ângulo entre E e a linha. Tá certo? Então aqui a gente já pode observar quem seria esse ângulo, né? Seria esse ângulo aqui, né? Esse seria o θ, né? Então precisamos demonstrar que esse deve ser θ. Se aqui é θ, então esse aqui também deve ser θ. Então, para isso, vamos fazer um pequeno análise, né, dos ângulos aqui. Então, eu vou prolongar esse vetor aqui e formar 90 graus aqui, né, com esse plano vertical. Então, você verifica que esse ângulo que está aqui, a gente pode verificar que esse ângulo seria 90 menos θ. Você pode verificar porque os ângulos interiores têm que somar 180, né? Ok? 180. Então, já tenho 90 aqui. Já tenho θ aqui. Então, eu preciso somar isso para dar 180, né? Porque vai eliminar o θ de aqui, né? Vamos eliminar. E 90 mais 90, 180. Você pode conferir isso depois. Ok, agora esse aqui é uma linha vertical, é única linha. Significa que também se eu andar desde esse ponto e, né, calcular todo esse ângulo até chegar à linha do E, esse aqui deve somar 180, tá certo? Vamos agrandar um pouquinho isso para que, né, fique mais claro. Então vamos desenhar a linha horizontal, né, onde está o vetor, é essa daqui, tá certo? Então a linha seria essa daqui, né? A linha,
tá certo? Estamos fazendo um zoom. A linha e o E seria isso, né? Perdão, o A linha, o vector A linha seria essa. É mais grande, né? Estamos fazendo um zoom. Ok? E justamente aqui estaria o E, né? Tá? Fazendo um zoom. E aqui estaria o θ, então. E aqui nós falamos que seria 90 menos θ. Tá? E esse aqui, esse ângulo, falamos que ou está aqui 90, né? 90. Pronto. Ok? Então nós temos o zoom, nós fizemos um zoom dessa parte, dessa região, tá? Para que fique mais claro. Ok. Então o que eu me referia é o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, né, esse ângulo, começo aqui e vou ir até esse ponto aqui. Esse ângulo, quanto seria? Esse ângulo seria 180, né? Tá? Porque se fosse toda uma volta, se voltasse aqui, seria 360, né? Mas como é a metade, tudo esse ângulo é 180. Então você diz, olha, será que estando θ aqui, ao somar vai dar a 180? A resposta é sim, é claro. Porque, olha, 90 menos θ, você vai somar, primeiro some com esse θ. Então, os θs vão embora, já tenho 90. E mais esse 90 que estava aqui, 180. Então, exatamente, isso aqui deveria ser θ. Tá? Não estou inventando. Então, legal. Então, já posso definir isso. Então, já tiro isso daqui, né? Que era simplesmente uma questão que estava chutando inicialmente, mas a gente demonstrou que isso é verdade. Tá, então a partir de agora, nós definimos o fluxo desta forma como está aqui. Tá? Então, nós temos a fórmula do fluxo seria isso. Tá? Fórmula para calcular o fluxo, né? Sobre qualquer plano. Mas precisa ser plano, né? Então, de aqui em diante, a gente vai começar a trabalhar já com essa fórmula, tá? Então, se a gente quer calcular o fluxo sobre uma superfície qualquer, a gente, né, deve calcular o campo que está passando por dentro dela, que seria o E a gente deve construir o vector superfície, o vector área, né, associada a essa superfície, tá? E depois disso a gente faz o produto escalar. Tá ok? Então, seria isso. Essa fórmula é importante, tá? Então, agora, né, nós determinamos uma nova fórmula, né? Uma nova fórmula que vai substituir a essa fórmula que está aqui acima, tá? Por que vai substituir? Porque essa aqui é mais geral. Aqui valia simplesmente para uma área transversal, tá? Então, aqui, né, nós temos uma fórmula que serve para um campo uniforme, ainda o campo precisa ser uniforme, a superfície não precisa ser mais transversal, então já podemos tirar, tá certo? Então a superfície precisa nada mais ser plana, tá certo? A superfície deve ser plana, nada mais, tá certo? Então já apagamos isso, né? Que será um caso particular, tá? Então a gente já poderia trabalhar com qualquer superfície desde que seja plana, tá? E ainda mais, você lembra, né, que o vector área, que é isso, né? Esse aqui seria vector área, associada, né, justamente a essa superfície que está aqui, né? Podemos escrever a linha. Ou em geral a gente já poderia escrever como A mesmo, mas vamos já tirar esse A linha e simplesmente deixar A. Ok? Então, claro, lembrando que agora A não precisa ser transversal. E então, se tem um vector A, o vector associado, né, a essa superfície será, né, um vector cujo módulo é A, justamente a área, e multiplicado pelo versor,
né, que aponta na direção ortogonal a essa superfície, né, a esse plano. Então, se substituindo por essa fórmula, reescrever essa fórmula para o fluxo, tá? Então, seria, né, o fluxo por A, seria o E. Então, em vez de escrever A, vou escrever isso. Só que quem vai multiplicar ao campo não seria o A, porque A é escalar, seria o vetorzinho N. Fechamos isso em parênteses e por fora ficaria o A. Tá? Ao resultado desse produto escalar, multiplicamos pela área. Tá? Essa seria a fórmula. Continuamos. Então, nosso objetivo agora, né, nosso segundo objetivo, né, vocês lembram, era determinar uma fórmula que me permita calcular o fluxo sobre uma superfície curva, tá? E também que o campo não precise ser uniforme, tá? É decir, nessa situação que estou apresentando aqui, tá? Então, a superfície onde quero calcular o fluxo seria essa de cor azul, que vou representar agora já pela letra S, tá? Porque já não é plana, é curva, tá certo? Então, essa superfície S imaginária, né, está sendo atravessada por essas linhas de campo, né? Que você já está vendo que são curvas, que tem partes em que as linhas estão próximas, outras partes estão afastadas. Quer dizer que nessa região, por exemplo, o campo é grande, né? Tem magnitude grande, e nessa parte a magnitude é fraca. Ok? Então, o campo não é mais uniforme. Tá certo? Então, o campo não uniforme, né? E a superfície também aqui, né? A superfície não é plana, tá? Curva em geral, né? Em geral, curva. Não plana, vamos colocar, né? Não plana. Ok. Então, nessa situação, como a gente poderia resolver, né? Como podíamos determinar o campo, o fluxo elétrico, né? Como nós poderíamos aplicar isso que acabamos de aprender, que servia simplesmente sobre um plano, sobre uma superfície plana e sobre um campo uniforme. Então, o truque para isso tá? Não é tão difícil. É algo que a gente já estava acostumado, né? Nas disciplinas de cálculo. Quando alguma coisa varia muito sobre alguma região, então o que a gente faz é pegar uma superfície pequena. Vamos dizer que eu pego essa superfície pequena. Então, se essa superfície é pequena, então eu vou denotar simplesmente como ΔS, tá? Superfície pequena. E se essa superfície é suficientemente pequena, ela pode ser aproximadamente plana. Tá certo? Podia ser cumprir isso aproximadamente. Tá? E se a superfície também for pequena, dentro dela o campo também não vai se alterar tanto, porque é pequena. O campo varia, né, quando você anda para mais longe, né? Por exemplo, entre esses pontos e esse ponto. O campo varia, é diferente, né? Está apontando para aqui, nesse caso, por exemplo, nesse ponto. Ou, perdão, não, esse ponto não estaria na superfície, esse aqui estaria na superfície. Por exemplo, né, se você anda na superfície, né, está aqui, você anda aqui, você vai ver que o campo está tendendo para aqui, né? Mas nesse lado está tendendo mais um pouco mais para baixo, né? Ok? Então varia, né? Mas quando você está em uma superfície, simplesmente anda dentro da superfície pequena, você vai ver que o campo, você deve perceber que o campo não varia tanto, tá? Mais ou menos devem ser todos tendendo na mesma direção. Então também dá para poder cumprir isso, tá? Então,
aqui a gente diz, né, aproximadamente dentro da superfície pequena, o campo é constante, né? É uniforme. Tá certo? Então, fazendo essa escolha, né, de uma superfície pequena, a gente cumpre com esses dois requisitos. Então, a gente poderia usar dentro dessas, ou para essa superfície pequena, essa fórmula de cálculo de fluxo. Tá. E para ser mais preciso ainda, eu posso fazer o seguinte: eu faço tender a zero essa área, essa superfície, né? A área dessa superfície. Significa então que eu estou falando de uma diferencial de área. Tá certo? É muito pequena. Ok? Então, se eu estou calculando o fluxo sobre uma diferencial de área, então o que vou encontrar na verdade seria um diferencial de fluxo. Ok? Então vou determinar isso primeiro, é dizer, o fluxo simplesmente sobre essa superfície que está aqui. Tá, então a fórmula seria o seguinte: seria o campo dela, dentro dela, dessa superfície, multiplicado pela normal. Então aqui eu preciso calcular, ter uma fórmula que me permita calcular uma normal a essa superfície. Vamos dizer que a normal seja isso, que forme 90 graus, esse seria N. Tá? Forma 90 graus, tá? 90 graus com a superfície, tá? A gente reforça isso, né? Normal ADS. Essa superfície. Então, eu tenho a normal, então multiplico pela normal, por esse normal que está nesse ponto. Por quem? Pela área, né, dessa superfície que está aqui, que vou chamar simplesmente de dA. Ok? A área dessa aqui, dessa superfície será dA. Ou podemos deixar ds mesmo, para já não criar confusão com os nomes. Tá? Então, ok, então já tem o fluxo. Mas simplesmente aqui, nessa superfície bem pequena, né? Então, e se quero calcular o fluxo sobre todo esse, tá certo? Então seria um fluxo, né, maior, né? Já definido, né, sobre todo esse. Como seria? Seria a integral disso daqui, né? A soma dessas pequenas contribuições ou desses pequenos fluxos, tá? Então seria a integral de quem? Desse diferencial de fluxo, tá? Desses pequenos fluxos. Então, já escrevo pela expressão que seria isso, né? Seria a integral em um ponto dado, pela normal nesse ponto dado, pela diferencial de superfície, tá? Ou diferencial de área. Ok? A gente diz isso aqui, tá? Diferencial de área. De uma área bem pequena. Diferencial de área. Ok? Lembrem, né, que diferencial de área, quando se a gente usar coordenadas cartesianas, esse diferencial de área poderia ser simplesmente diferencial de x e diferencial de y, tá? E essa integral que você está vendo aqui seria uma integral dupla, né? Aquilo que a gente viu em cálculo 2, tá certo? Tá? Mas não sempre esse aqui vai ser uma integral dupla. Poderia acontecer, poderia ser, tá? Esse seria no caso em que essa superfície seja plana e sobre o plano XY. Aí sim, seria isso. Mas em geral não. Então, que tipo de integral é isso aqui? Né? É uma integral que infelizmente a gente não fez nas disciplinas de cálculo. Deveria ter feito em cálculo 4, né? Mas vocês não têm isso na grade, não tem problema. Mas também a gente não vai precisar resolver tanto isso, tá? Em detalhe, né? Vamos fazer algumas simplificações, tá? Para poder encontrar as respostas. Mas essa integral se denomina integral de superfície, tá? Essa aqui seria uma integral
de superfície. Tá certo? E eu posso e devo integrar essa, né? Fazer essa integração sobre onde? Sobre todo esse, tá? E você está notando que esse é uma superfície curva, tá? Então, por isso que não posso dizer que esse aqui é simplesmente integral ou dupla, né? Que a gente conhece de cálculo 2. Porque a integral dupla de cálculo 2 simplesmente é definido sobre o plano, né? No plano cartesiano x e y. E esse plano não é curvo. E aqui, esse aqui é curvo, né? Então, por isso que esse aqui é mais geral. Em casos particulares, claro, essa integral de superfície acaba sendo simplesmente uma integral dupla, tá? Ok, então já nós temos uma fórmula que nos permite calcular o fluxo em qualquer situação, tá? Então vamos guardar essa fórmula, porque isso aqui a gente vai usar também mais na frente. Para finalizar, né, esse capítulo, né, a gente vai fazer um exercício, né, bem simples, tá? Em que consiste esse exercício? Imagina que a gente tem um cubo, tá certo? Um cubo cuja arista é L, tá? A aresta é L e está colocada dessa forma, tá? É dizer que suas arestas estão alinhadas com os eixos cartesianos, né? X, Y, Z, tá? Estão alinhadas, né? E justamente um canto, né, desse cubo coincide com a origem de coordenadas, tá? Ok? Esse cubo estaria, né, no primeiro octante, né? No primeiro octante desse espaço, né, cartesiano. E por ela estaria atravessando umas linhas de campo, tá? Essas linhas de campo pertencem a um campo uniforme, tá certo? Esse campo está ao longo do eixo Y. Por isso que esse campo simplesmente tem componente Y, tá? Nas outras direções é zero, né? Em X não tem componente, em Z também ele não sobe, tá? Então é zero. E esse é zero que está aqui, né, é constante, tá? Porque o campo constante, como já nos falamos, né? As linhas, é decir, são paralelas, as linhas de campo aqui, ok? E nos está pedindo que determinemos o fluxo sobre todo esse cubo, tá certo? Sobre todo esse cubo. Lembrando que o cubo, né, tem quantas caras? O cubo tem 6 caras, né? Tem o lado esquerdo aqui, o lado direito aqui, tá certo? O tapa de cima, né, aqui, a tampa de cima, a tampa de baixo, já são 4. E aqui de frente, né, a tampa do lado de frente, já seria 5. E de trás 6, tá? Você pode nomear dessa forma, tá? Então você precisaria fazer o seguinte, né? Se você quer calcular o fluxo sobre todo o cubo, você precisa fazer o seguinte, tá? Então seria, né, o fluxo sobre o cubo seria, né, o fluxo sobre o lado 1, ou a gente simplesmente escreve 1, tá? Sobre 1. Quem seria 1? Seria esse daqui que vamos marcar. Perdão, né? Seria melhor esse desse lado, né? Esse seria 1, né? Que mais? Mais, a gente pode colocar só 1 mais o fluxo sobre 2, esse daqui, essa cara aqui, 2, mais, e assim, né, o fluxo sobre o 3, né, o 3 nós falamos que seria esse aqui de cima, né, 3, e o 4 seria aqui por baixo, né, 4,
Esse seria o 4, né? De baixo. Ok? Então, é assim, né? 4 mais o fluxo sobre 5. E quem seria 5? Acho que nós falamos que seria esse aqui de frente, né? Esse aqui seria 5, então. E mais o fluxo sobre né, o lado, o cara de trás, 6. Tá? Esse de trás, esse seria o 6. Ok, então nós temos 6 lados, 6 caras do cubo, e nós precisamos calcular o fluxo sobre essas, por separado, tá? Então, se você vê, vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que a gente quer calcular sobre né? Dá para visualizar mais fácil. Sobre a cara 3, né? Sobre esse aqui. A gente sabe que o cubo, essa superfície é plana, então a gente pode aplicar isso. Que mais? O campo que vai atravessar ela é uniforme, que estamos nesse caso. Então a gente precisa simplesmente aplicar isso. Esse caso particular não precisa ainda mexer com isso, tá? Isso vamos deixar para o próximo capítulo. Ok? Então, em todos os casos, você vai precisar simplesmente usar isso, tá? Ok. Por exemplo, para esse, como falei, né? Para o caso 3, eu preciso usar essa fórmula, então preciso determinar o n para ele, né? Então, quem seria o n, né? O nzinho, né? É um vetor normal, tá certo? Um vetor normal. Seria esse daqui, né? Formar 90 graus com essa cara. Então, esse daí eu posso até chamar de N1, ou perdão, de N3, né? Associada à cara 3. Ok? Forma 90 graus, né? 90 graus. Ok, então já tenho. E como seria esse N3? Porque eu preciso, né? Para poder fazer o produto escalar. Então, como seria? Para onde está apontando? É um vetor unitário, tá? Esse aqui seria paralelo a quem? Ao eixo Z. Então, seria um vetor assim, né? 0, não tem na direção X, não há nada. Na direção Y também ele não anda nada. Ele anda simplesmente na direção do Z. Então, seria isso. Ok? Então, o N3 você já tem. Então, você substitui aqui, o E já está aqui. Faz o produto escalar, que você já sabe, e multiplicar pela área. Que seria a área? Seria L ao quadrado, né? Ok? Então, isso, né? Quem não lembra, quem já esqueceu o produto escalar, né? Se tenho dois vetores, tá? O produto escalar é simplesmente a componente x do A vezes a componente x do B, mais a componente y do A, vezes o componente y de B, mais, nesse caso, como é tridimensional, a componente z do A, vezes a componente z do B. Tá? Então, essa seria, né, toda a informação que você precisa para resolver esse problema. Ok, pessoal? Podem começar a fazer. Pessoal, mais uma observação aqui, né? Para vocês fazerem o trabalho certo. Aqui, por exemplo, né? Nesse caso, escolher N para cima, né? Mas você pode dizer, olha, mas se eu escolher um N para baixo, também seria normal. Vai fazer também 90 graus com essa cara aqui, cara 3. Então aí você diz, mas qual deles então vou escolher? Ou por que eu escolhi para cima? Então a recomendação é sempre o seguinte: o N que você vai escolher deve ser sainte da superfície. Se a superfície é fechada, o N tem que ser sainte. Não pode ser para dentro. Não pode apontar para dentro, ok? Essa é uma dica. Ok? Então, se você, por exemplo, vai escolher aqui para essa cara, que seria cara 2, o N seria para a direita. E se você vai escolher um N para a cara 1, que seria do lado esquerdo, né? Isso, do lado esquerdo aqui. Praticamente o lado esquerdo é bem parecido, né? Que o lado 2.
que é o lado direito, bem parecido, estão frente a frente. Elas são bem similares. Só que o N deles vai ser diferente. Porque quando esse aqui é para a direita, esse daqui, como tem que sair, né, da superfície, tem que ser para a esquerda, tá? Então tenha cuidado com isso, tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, para N1 seria, né, um vetor que aponta à esquerda, tá? Então, com essa recomendação, acho que já dá para finalizar esse exercício, tá?